Hilda Furacão revolucionou o casamento no Brasil. Oi, gente, seja muito bem-vindo ao segundo vídeo de 2026. Esse é o primeiro vídeo da minha série que eu acabei de inventar agora, que chama Conectando Livros, Filmes e Séries a Fenômenos Sociais. Inventei esse nome agora, eu aceito com certeza sugestões de nomes melhores, mas a gente vai falar sobre a série da Hilda Furacão e como que eu acho que isso se liga muito em como o fenômeno do casamento ele foi visto como coisas diferentes ao longo da história da humanidade e como a gente chegou na visão de casamento que a gente tem hoje. Bom, primeiramente, pra quem não assistiu o Hilda Furacão, esse vídeo não vai ter spoilers. Tudo que eu vou falar acontece bem no comecinho da série, até porque eu ainda tô na primeira temporada, mas é uma coisa que eu acho que pode até te motivar a assistir se você ainda não viu. Quem ainda não conhece o Hilda Furacão, eu queria muito, muito saber em que caverna você viveu durante esses últimos anos. O Hilda Furacão é uma série brasileira que é baseada numa peça de teatro, que é baseada num livro chamado Todos Hilda Furacão, que conta uma história de uma mulher da alta sociedade mineira, filha de uma família tradicional riquíssima, que fica mal falada entre eles e vira prostituta. E um tempinho depois ela se apaixona por um padre, que na verdade é um frei, mas todo mundo chama de padre. Enfim, ele é considerado santo e ela se apaixona por ele, e eles vão viver um romance cheio de culpa cristã. Não, assistam, vocês não estão entendendo. Mudou a química do meu cérebro. Em um dos primeiros capítulos da série, a Hilda vai numa cartomante, ela já tá de casamento marcado com o noivo dela, um cara super, um bom partido, assim, da alta sociedade. Só que ela vai numa cartomante pra brincar, assim, falar, vamos ver o que a espiritualidade tem pra me dizer. Abrindo parêntese, dica de amiga e cartomante. Se você não quer saber a resposta, não faça a pergunta. Porém, ela foi lá perguntar sobre a vida dela e não sei o quê. E a cartomante vira pra ela e fala: este casamento não vai acontecer. E aí a Hilda fica, gente, revoltada. Ela fala assim: vai acontecer sim esse casamento. Eu vou me casar, vou mandar foto pra ela aqui, não sei o quê. No dia do casamento, está lá, Hilda, não vou me casar. Ela realmente se recusa a se casar. E quando a mãe dela vai conversar com ela sobre isso, elas têm um diálogo que eu acho que é o diálogo que mais... Gente, esse diálogo morou na minha cabeça por semanas até eu decidir fazer esse vídeo. A mãe dela simplesmente chega pra ela e fala: você tem que ser prática. O amor, ele vem com os anos de convivência, mas o casamento, ele é pra ser prático. E aí, a Hilda vira pra ela e responde: vocês são todos uma mentira. É muito importante lembrar que Hilda Furacão é uma novela de época, então ela se passa ali na transição entre os anos 50 e os anos 60. E aí, nessa época, a gente tem toda uma questão política, que também é muito trabalhada na série. Gente, muito bom. Saudade de quando as novelas se posicionavam politicamente. E, dado este contexto, né, histórico, eu acho que essa frase da Hilda é tipo um marco, assim, ó. Hilda Furacão revolucionou o casamento no Brasil. Porque quando a gente fala de casamento, é uma coisa que sempre esteve muito ligada a construções sociais, né? Obviamente isso vai depender se a gente tá falando de casamento no Ocidente, se a gente tá falando de casamento no Egito Antigo, se a gente tá falando de casamento na África, em diversas culturas diferentes, a gente tá falando em diversas tribos indígenas diferentes, tem propósitos sociais diferentes, e isso sempre se liga muito. Só que pegando essa história ocidental, especialmente dominada pela cultura cristã, couro com passarinhos, simplesmente aceitem. Se a gente pega esse recorte ocidente dominado pela cultura cristã e essas ideias de moral, a gente teve o casamento lá no início como uma função de validação para as mulheres. Então, uma mulher só era válida a partir do momento que ela se casasse. Ela só tinha direitos políticos, ela só tinha direitos... Políticos, entre aspas, né? Porque nem tinha. Mas ela só tinha direitos sociais a partir do momento que ela se casasse e que ela tivesse um homem para representar. Lembrando que isso é muito diferente se a gente for olhar o casamento da perspectiva de um lugar, por exemplo, na Índia, que ainda tem essa relação de casamento até hoje. Trazendo especialmente para o Brasil, que é o meu foco aqui. O casamento, ele era o básico da vida de uma mulher, era uma coisa necessária. Vocês estão a fim de comprar rede, coberta, toalha, tá vendendo aqui na rua, qualquer coisa. Mas especialmente na época da monarquia, quando tinha muito essa relação de proximidade entre Estado e Igreja, a gente tinha essa visão do casamento. E aí, mesmo depois que isso se destituiu um pouco, que as mulheres começaram a ter um pouco mais de direitos políticos, o casamento ele passou a ocupar uma função muito mais econômica, sabe? Então, assim, poxa,
enquanto mulher, eu quero ir trabalhar no mercado que não quer me contratar, ou eu quero me casar para que um homem trabalhe e banque as minhas necessidades, sabe? O casamento, ele passa a ter essa função prática e, ao mesmo tempo, a questão dos valores, né, de te julgar como mais você não é casada, você é uma puta, você é não sei o quê. Essa visão de valores continuou muito forte, especialmente aqui no Brasil, porque as pessoas continuaram tendo uma cabeça muito da igreja. E aí, na década de 70, quando chega a Hilda e fala, quero me casar por amor, ela traz uma visão que as pessoas não tinham parado pra pensar, porque amor era só em novela. Isso também é uma coisa que a mãe dela fala pra ela, sabe? Essa questão de casamento por amor, ela é uma coisa que vai ser trazida pra sociedade bastante depois daquela década de 60, 70. Considerando todo o período de ditadura militar do Brasil e como todo isso impactou e causou um certo atraso em todas essas questões, quando a gente fala de liberdade, especialmente das mulheres, da comunidade LGBT no geral, eu acho que o casamento, ele passa a ser visto como algo relacionado ao amor, relacionado à conexão, quando ele para de ter uma função. Ai, Sofia, o que você quer dizer com isso? Parafraseando a grandíssima, belíssima filósofa, estudiosa brasileira Carol Delgado, se o casamento fosse bom para as mulheres, algum deputado já tinha proibido. Então, assim, a gente chega a um ponto que o casamento, ele para de ter essa função econômica, para de ter essa função social, porque os malefícios começam a ser muito maiores do que os benefícios. Não acho que em algum momento os benefícios tenham sido maiores, mas eu acho que as mulheres começaram a parar de ver isso como realmente sendo um benefício, com Graças a Deus, a secularização da sociedade. E graças a Deus, nossa, eu falei graças a Deus. Graças a Deus houve a secularização, gente. Quando a nossa sociedade parou de ser majoritariamente dominada pela cultura cristã, apesar de a gente ainda ser um país majoritariamente cristão, especialmente protestante, o casamento, ele passou a ser visto como algo que não é necessariamente um bem na sua vida. Porque o casamento, ele não vai te trazer benefícios se ele não for um casamento saudável, se você não gostar daquela pessoa que você tá, se tiver a possibilidade, especialmente quando a gente fala de casamento heterossexual, se tiver a possibilidade daquele homem te agredir, tudo isso virou uma problemática para a questão do casamento. O casamento, ele deixou de existir como entidade social e ele passou a ser visto como um fim por si só. Ai, mas o que a série tem a ver com tudo isso? Na minha cabeça, quem começou esse movimento foi a Hilda Furacão, entendeu? Ela tentou uma cidade inteira, ela bateu de frente com o poder público, um monte de vereador velho, branco, rico. Ela bateu de frente com todos, ela ficou do lado das camélias. E ela tirou o Malthus da igreja, que eu acho mais importante, assim, como um feito. Obviamente, eu não acho que isso foi influenciado pela Hilda Furacão, porque isso não é um fenômeno que aconteceu só aqui no Brasil. Mas eu acho que ela representou muito bem como foi essa transição e como foi esse momento específico de tensão, porque a sociedade estava avançando e aí a gente teve essa quebra com a ditadura. Acho que, na realidade, falar sobre esse tema do casamento é mais sobre reconhecer do porquê que muitos casamentos hoje em dia não estão dando certo, porque as pessoas ficam chocadas com, nossa, mas hoje em dia tá todo mundo se divorciando, que não sei o quê. Será que é hoje em dia que todo mundo se divorcia? Ou será que 50, 100 anos atrás, as mulheres simplesmente apanhavam e simplesmente ficavam caladas, aguentando uma opressão, porque era a única forma delas serem vistas na sociedade, era a única forma delas poderem sair na rua, era tendo um marido. Sabe? Eu acho que muitas das coisas que as pessoas julgam tá acontecendo agora pela primeira vez, não é que tá acontecendo agora pela primeira vez, é que pela primeira vez a gente tem os parâmetros e a abrangência de mídia para poder se falar sobre isso, para poder chegar as notícias até vocês, até a gente. E eu acho que hoje em dia as pessoas tendem a ignorar essa história, porque numa época em que a gente está tendo o direito ao voto feminino sendo questionado, sendo cogitado como tópico de debate, algo que, assim, só isso em si já é absurdo, eu acho que as pessoas não param pra pensar como essas coisas são indicadores, né? Eu acho que o casamento, ele pode ser muito visto como um indicador, né? Porque o casamento, ele não tá acontecendo tanto quanto acontecia, não tá durando tanto quanto durava. A gente precisa olhar por esse viés, para esses indicadores, para essas coisas que mostram o quanto a gente está evidenciando um problema que sempre existiu. E não é que o problema nasceu agora, é que ele sempre existiu e a gente está evidenciando para poder começar a resolver.
Essa história do casamento me fascina muito. Eu acho que é muito importante a gente falar disso, porque é impossível pensar a história dos direitos das mulheres sem pensar no casamento, que é uma instituição que sempre foi vendida como a única opção de felicidade, a única opção de realização pessoal, a única opção de validação social, a única opção de tudo para as mulheres sempre foi o casamento. E aí, quando a gente finalmente consegue ter o poder de destruir, de destituir essa instituição, de começar a pensar com o casamento como um fim em si mesmo. E eu não tô dizendo que o casamento seja ruim, eu só tô dizendo que ele precisa ser visto como um fim em si mesmo, porque ele precisa ser algo que seja bom, sabe? Senão vai agregar na sua vida. Por quê? Sabe, assim, ninguém faz uma faculdade só porque vai ser bem visto por isso. As pessoas fazem faculdade pra entrar no mercado de trabalho e ganhar dinheiro, a não ser que você seja artista. Sabe, as pessoas não buscam essa validação nas outras áreas da vida. Então, o casamento ele também precisa ser enxergado como um fim por si só. Ele precisa ser visto como o que ele é, que é uma união entre duas pessoas. Por que eu vou me unir para viver a minha vida com uma pessoa que eu não gosto, que eu não tenho o mínimo de sentimento, que não tenho o mínimo de magia, que eu sou dessas, eu acredito no amor, sim, tá? Precisa de muito, muito para me convencer que não existe esse negócio de conexão. Vai precisar de muito, gente. O mundo vai ter que se esforçar pra derrubar essa romântica incorrigível aqui. E é como uma pessoa romântica incorrigível que quer se casar algum dia que eu realmente falo que o casamento tem que ser visto como um fim em si mesmo e não como uma arma social, sabe? Eu acho que a gente tá aos poucos conseguindo... Acho que eu bati em você, desculpa. Mas eu acho que a gente tá aos poucos conseguindo desmanchar essa visão, destituir essa visão que as pessoas têm. E que isso é muito bom, sabe? Se eu posso dar um conselho, sabendo que eu sou a pessoa que tá zero na posição de dar conselho. Mas, sejam aí do furacão, sabe? Vão. Não vou. A gente tá na hora de começar a estabelecer esses limites. Bom, caso você tenha gostado desse tema, eu também recomendo muito outras obras audiovisuais. Eu acho que a série Os Bucaneiros da Apple TV. Gente, muito boa, babadeira, assim. Só que ela é um pouco antes, ela retrata 1880, por aí, eu não tenho certeza. Mas ela é bem mais antiga, assim, não antiga de lançamento, ela é recente, inclusive, do ano passado, se eu não me engano. É uma série de época que retrata o século XIX, mas ela trata de muitos aspectos de como o casamento visto como amor, ainda numa sociedade muito antes essa de do furacão. Inclusive, eu tenho um textinho no Substack que fala não exatamente sobre isso, mas sobre a relação de feminilidade e sororidade nessa série. Inclusive, eu vou deixar ali. Acho que assim, se eu posso te dar uma recomendação de coisa pra você assistir, vá assistir o do Furacão. Pra quem não sabe, eu tô estudando cinema, então eu pretendo muito fazer coisas nesse canal sobre cinema, sobre séries, filmes e com certeza livros, porque eu jamais largarei a mão da literatura nacional independente. Inclusive, eu tô lendo muitas coisas nacionais e se Deus quiser já vem... Se Deus quiser, ó. Gente, o vocabulário de vó é forte aqui. Enfim, se tudo der certo, vem aí. Muita resenha de livro nacional também, eu quero muito fazer. Muito falar dos livros que eu li esse ano, que eu li o ano... Não tá acabando, né? O mês 8, mas assim, tem livros bons, gente. Esse ano foi babadeiro. Filmes que eu assisti também, filmes babadeiros. Vou fazer um apanhadão de tudo que eu consumi, que eu vi peça de teatro. Gente, esse ano foi bom demais, tá? Mas eu espero que vocês tenham gostado. Espero que eu consiga fazer isso com outras séries, com outros filmes. E um beijo. Te posso falar, toda vez que eu gravo, eu fico lembrando de como eu gravava, tipo assim, uns anos atrás. E eu fui ver um vídeo esses dias antigo, gente, eu era burra. Gente, eu não conseguia falar, não conseguia me comunicar. Sabe assim, viva a terapia. Porque, gente, eu era, de verdade, juro pra vocês, chegava a ser absurdo, assim, eu era muito feia. Meu Deus, eu sem franja. Pânico total. Porém, gente, ninguém vai tirar meu mérito. Eu estou determinada a voltar, tá? Eu estou determinada a voltar. Eu não sei quem são as pessoas que estão inscritas nesse canal. Eu genuinamente não sei quem são vocês. Mas eu amo vocês. Beijo, até o próximo vídeo.